mas começamos a falar sobre o que Marcos estava apresentando sobre a pessoa de Jesus. Marcos apresenta Jesus como a boa notícia, o Evangelho. Marcos também apresentou Jesus como aquele que tem o poder de não só curar a nossa enfermidade, mas também de perdoar os nossos pecados. Marcos também, semana passada, nos apresentou e nos mostrou que Jesus, ele também é o descanso para as nossas almas. Que quando nós vivemos uma vida religiosa, nós cansamos, mas quando nós encontramos no Evangelho a pessoa de Cristo, nós encontramos descanso para a nossa alma. E nessa noite nós gostaríamos de ouvir o que Marcos tem para nos dizer sobre as tempestades da nossa vida, a partir do Evangelho de Marcos, sobre a pessoa de Cristo Jesus. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao versículo 41 de Marcos, capítulo 4. Então diz assim o texto: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido Deus e amado Pai, é surpreendente, ó Deus, a leitura da Tua palavra. O Deus que criou todas as coisas e formou todas as coisas, e todas as coisas submetem ao Criador. Obrigado, Deus, pela leitura dessa palavra nessa noite. Fala aos nossos corações, traga sobre nós clareza, disposição e clareza de entendimento. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você conseguiu compreender muito bem o cenário disso que nós acabamos de ler, mas se caso não, eu gostaria de lhe ajudar a entender esse cenário. Jesus, ele está na região da Galileia e em um determinado momento ele sente a necessidade de sair da onde ele está e ir para uma outra cidade do outro lado do mar da Galileia. E ele convoca os seus discípulos para que isso seja feito. E os discípulos, debaixo da orientação de Jesus, debaixo da obediência daquilo que Jesus tinha pedido para eles, eles fazem isso. E o texto diz que eles não se arrumam tanto para isso. O texto diz que assim como eles estavam, eles foram. E eles fazem o que de fato Jesus pediu. E na decorrência disso, o mar se agita. O mar da Galileia era como um lago, mas a região onde ele fica é uma região onde há algumas paredes de rocha, e quando o vento bate ali, o mar se agita e ele fica quase incontrolável. Só que nessa caminhada, em um ato contínuo, Jesus ele está dormindo nesse barco. Marcos ele tem a preocupação de relatar algo que não é tão relevante.
ele diz que Jesus está na popa do barco, deitado, dormindo num travesseiro. E os discípulos, eles começam a lutar contra aquela maré. Só que chega em um determinado momento, esse é o cenário, que eles se encontram sem condições de exercer mais alguma coisa para talvez cuidar da sua própria vida, de manter a própria vida deles, e eles entram em desespero. E o desespero faz com que eles acordem a Jesus e façam uma pergunta para Jesus: Mestre, não te importas que nós morramos? Talvez não fosse para tanto, mas o desespero fez com que eles olhassem aquela situação e pensassem: bem, agora nós vamos morrer. E Jesus se levanta sem dizer algo para eles, dá uma ordem aos ventos, dá uma ordem ao mar. O texto diz que tanto um como o outro, um se aquieta e o outro se acalma. E agora é a vez de Jesus fazer a pergunta para os discípulos. E a pergunta é: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E os discípulos, vendo o que aconteceu, imagina, você num barquinho, o vento mesmo constante, forte, ondas passando por cima, aquele homem que está dormindo se levanta, não fala nada com você e diz para o mar e para o vento: aquiete-se e acalme-se. E a coisa de fato acontece. Talvez você se assuste e eles se assustam, e eles agora ficam apavorados, abismados, não com medo, mas pensando: quem é esse que tem poder tanto para acalmar o vento e o mar? Esse é o cenário. Esse é o cenário que nós estamos olhando para ele nessa noite e tentando entender e aplicar sobre a nossa vida. Meus irmãos, Deus é bom e sempre Ele será bom. Às vezes nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus nas circunstâncias da nossa vida, mas mesmo assim, mesmo quando nós não conseguimos entender nada, Deus ainda continua sendo bom. Existe uma história muito interessante, creio eu que não seja verídica, mas se aplica muito bem ao que nós iremos falar nessa noite. Havia um rei que ele levava sempre o mesmo súdito para suas caçadas. E num dia desse de caçada, quando ele consegue enxergar um animal que ele gostaria de pegar, ele se afasta desse súdito. E quando ele entra dentro da mata, aparece um leão que ele se coloca, contra o rei. O leão ataca o rei, e nesse ato de atacar, o leão consegue arrancar o dedo indicador do rei. E quando ele arranca o dedo indicador do rei, o leão se dá por satisfeito e foge, e o rei vem com a mão sangrando para esse súdito e dizendo: olha, um leão me atacou e acabou de arrancar o meu dedo. E o súdito olha para o rei e diz: Deus é bom. E o rei olha para aquele súdito com muita raiva e diz: como Deus pode ser bom? Porque o leão me atacou e arrancou o meu dedo, eu vou prender você. E ele pega e prende o súdito, manda o súdito para a masmorra. 2 semanas depois, quando o dedo do rei já está um pouco melhor, ele vai novamente para uma caçada. E naquela caçada ele vai para uma região que ele ainda não conhecia, e lá ele é preso por alguns índios que são antropófagos, comedores de gente. E um daqueles índios pega o rei e coloca lá naquela bacia assim grande, naquele tonel grande. Você já viu aqueles desenhos, que está lá um assim, só cortando a cenoura, né? E quando o cacique olha para o rei, ele percebe que o rei está faltando o quê? Um dedo. Ele olha para os índios e diz: olha, não,
esse aí é imperfeito, esse não serve para a gente comer. E ele solta o rei, e o rei vai correndo, né, para o seu palácio e procurar o súdito que ele tinha prendido. E quando ele chega para o súdito, ele diz assim: olha, verdadeiramente Deus é bom, porque eu fui preso por índios, e quando eles foram fazer o picadinho da minha vida, o cacique percebeu que eu não tinha o dedo indicador, ele disse que eu não era perfeito para ser comido. De fato, Deus é bom, mas eu não acredito que Deus seja bom na sua totalidade. E o súdito perguntou para ele: mas por quê? Porque se de fato Deus fosse bom, Deus não iria me permitir eu prender você, deixar você durante 3 semanas no calabouço. Aí o súdito vai e vira para o rei e diz: Deus é bom. Mas como Deus pode ser bom? Porque se eu fosse com você eu iria morrer, porque eu tenho todos os dedos. Meus irmãos, as tempestades da vida, elas são assim. Nem sempre nós entendemos o propósito de Deus naquilo que está acontecendo conosco, mas sempre existe um propósito de Deus. Você já parou para pensar que não haveria o arco-íris se não houvesse uma tempestade que o antecipasse? Você já parou para pensar que em momento algum vai existir lágrimas em nossos olhos, lágrimas sinceras, se não houver o compadecimento da dor de alguém ou da nossa própria dor? As tempestades da vida são inesperadas. Elas não são, ou elas não se movem através de telegramas. Elas não se antecipam anunciando o que de fato vai acontecer. Por vezes somos acometidos de um acidente, em alguns momentos perdemos o emprego, em algum momento talvez somos alcançados por um desequilíbrio, físico, por alguma doença. Às vezes o casamento passa por um momento de crise. Por vezes essas tempestades nos pegam de surpresa e nos deixam um tanto quanto abalados. Como cristãos, nós devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão sobre a nossa vida. Nesse texto nós percebemos claramente que os discípulos tinham ouvido a Jesus, tinham trabalhado na obra do Pai, mas mesmo assim isso não os isentou da tempestade da vida. O motivo deles terem passado o dia todo com Jesus, ouvindo que Jesus tinha falado para eles, exercendo aquilo que Jesus tinha pedido para que eles pudessem exercer, isso não tinha sido motivo para que eles se tornassem isentos da tempestade da vida. Outra coisa também, esses discípulos amavam a Jesus, mas isso também não os isentou do mar revolto. As aflições e as tempestades da vida fazem parte de uma jornada da vida cristã. Todos nós passamos, todos nós iremos passar, ou todos nós estamos passando. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam às vezes as estruturas da nossa vida abalada, colocam no chão aquilo que nós levamos anos para construir, coisas que nós debruçamos sobre ela, coisas que nós nos colocamos dia após dia, dispostos para construir. Às vezes as tempestades da vida vêm e destroem tudo aquilo, ou colocam tudo aquilo por terra. E qual é o grande problema nisso tudo? É que as tempestades da vida não são administráveis. Você não consegue administrar. As tempestades da vida é como aquele malabarista de circo, que ele coloca um montão de vareta em pé e vai colocando os pratos, e vai balançando os pratos. Daqui a pouco o primeiro prato que ele colocou lá, ele está bamba, está quase caindo, ele tem que correr, balançar aquele prato, mas lá o último já está. As tempestades da vida é assim, ou são assim.
nós não conseguimos administrar muito bem. Os discípulos estavam tentando, se esforçando para que o barco não fosse inundado de água. Eles estavam tentando fazer o melhor para que eles não saíssem dali lesados em alguma coisa, com algum problema, ou talvez algum perdendo a sua própria vida. Eles chegaram um momento que já não conseguiam mais ser contrários à fúria do vento que estava dando sobre o barco. O versículo 37, Marcos, ele narra isso, ele diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas, o quê? Se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de quê? De água. Eles não estavam mais conseguindo administrar aquele problema. Talvez a imagem fosse mais ou menos assim: os discípulos lá no barco, talvez um barco bem grande, que coubesse 12 mais Jesus, alguns com um balde na mão, pegando a água, jogando para fora, e daqui a pouco aquela maré assim, um pouquinho mais alta, lambendo o barco de novo, e eles lançando aquela água fora. As tempestades da vida são assim. Aparentemente parece que nós conseguimos administrar, mas nós não conseguimos administrar. E a pergunta é: por que as tempestades da vida elas são inadministráveis ou não são administráveis? A pergunta é essa. Por que nós não conseguimos administrar muito bem as tempestades da vida? Eu diria pelo simples fato que elas são surpreendentes. Elas nos pegam quando nós não esperamos. Você já conseguiu esperar alguma tempestade da vida? Dizer assim: bem, mês que vem no dia 10 vai acontecer isso comigo. Elas não são administráveis por isso, porque elas nos pegam de surpresa. Elas têm a capacidade de transformar cenários que são domésticos, que nós temos habilidade com eles, em lugares ameaçadores. Os discípulos aqui conheciam muito bem o mar da Galileia. A grande maioria deles eram pescadores. Eles tinham um excelente pescador por natureza, que era Pedro. Pedro conhecia não só o mar da Galileia como a palma da sua mão, mas todas as regiões alagadas de Jerusalém, naquela região. Mas esse momento, a tempestade faz com que um cenário que é muito familiar, ele se torne um lugar extremamente ameaçador. O interessante é que o comum para todos eles tinha se tornado um monstro indomável. Assim é as tempestades da vida. Elas não são administráveis, nós não conseguimos lidar com ela com muita habilidade. Elas são surpreendentes, acontece quando nós não esperamos. Ela tem essa capacidade de transformar cenários que são domésticos, que nós sabemos aonde está cada coisinha da nossa vida, e pegar esse cenário que é muito doméstico, que nós conhecemos muito bem, e transformar esse cenário em um lugar ameaçador, assustador. Às vezes nos parece que as tempestades que nós enfrentamos vêm daqueles lugares onde nós nos sentimos mais seguros. Você já parou para pensar nisso? Aqueles lugares que nós temos uma segurança tremenda, temos tudo em nossas mãos, sabemos o que fazer ou o que não deixar de fazer. Mas de repente algo acontece e o mar se revolta, as águas vêm sobre nós, nós tentamos tirar com um baldinho, mas não adianta. Às vezes isso acontece conosco. E quando isso acontece, sabe
o que é gerado dentro de nós? É gerado dentro de nós um certo conflito com essas tempestades. Porque se o lugar é um lugar onde nós conhecemos, que nós temos um certo controle, mas que inesperadamente algo nos abate e nós perdemos o controle de tudo isso, isso começa a gerar dentro de nós um certo conflito, principalmente nós que somos cristãos. E sabe qual é o primeiro conflito? É porque se nós somos cristãos, como nós podemos conciliar a obediência a Cristo com as tempestades que nós estamos passando na nossa vida? E esse era um dos conflitos dos discípulos, porque eles não saíram de um lado da Galileia, do mar da Galileia, e foram para o outro por livre e espontânea vontade. Eles não estavam lá olhando assim e disseram assim, bem, vamos lá para o outro lado para fazer alguma coisa? Não. Por que eles foram? Porque o próprio Senhor Jesus, o quê? Pediu para que eles fossem. Isso é conflitante, porque por vezes nós passamos por tempestades na nossa vida, porque estamos obedecendo a Deus. Nós não conseguimos equacionar isso muito bem. O interessante é que aqui eles estavam fazendo o que Jesus tinha pedido, eles estavam no centro da vontade de Deus, eles estavam onde Jesus tinha pedido, fazendo o que Jesus mandou, e mesmo assim enfrentavam uma terrível tempestade. Eu não sei se os irmãos lembram da história de Jonas. Jonas, ele passa por uma tempestade não porque estava obedecendo a Deus, mas ele passa por uma tempestade por quê? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Mas aqui os discípulos, totalmente ao contrário. Olha o que diz o texto no versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a quem? Aos seus discípulos, vamos para o outro lado. O que diz o versículo 36? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Como conciliar isso, irmãos? Momentos de tempestade, mesmo obedecendo a voz de Deus. Momentos de tempestade, mesmo fazendo a vontade de Deus. Talvez você tenha enfrentado tempestades na sua vida pelo simples fato de andar com Deus, de obedecer os seus mandamentos, obedecer a Cristo Jesus. Talvez você tenha enfrentado algum tipo de tempestade pelo simples fato de você se manter fiel a Deus. Talvez você tenha passado ou esteja passando por algum momento de tempestade pelo simples fato de você não receber propina de alguma coisa. Talvez você passe pelo momento difícil da sua vida porque você decidiu a não fazer aquilo que você poderia fazer. Alguns dizem assim, mas eu estou sofrendo. Meus irmãos, sofrimento na vida é algo comum, todos sofrem. Mas existe um outro sofrimento que nós sofremos por causa de Deus, por saber que nós poderíamos fazer alguma coisa e nós não fazemos por amor a Deus, por obedecer a Ele, por submeter a Ele, e por isso nós sofremos alguma consequência. Você poderia talvez mentir no seu trabalho para ser beneficiado, e você não mentiu, e por não mentir, em vez de ser beneficiado, você foi o quê? Prejudicado. E você está sofrendo, passando por um momento de tempestade, porque você foi fiel a Deus. Como conciliar isso? Há momentos que nós sofremos não por estarmos na contramão das coisas de Deus, mas por andarmos pelo caminho direito. O mundo odiou a Cristo e também vai nos odiar.
seremos perseguidos por andar na luz. Não é porque nós estamos seguindo o caminho de Deus, sendo obediente a Ele, e tudo vai bem, obrigado. Não. Por vezes, por obedecermos a Cristo, nós iremos passar por momentos que nós não saberemos nem administrar essas coisas. Se o único conflito que nós passamos, quando estamos em meia tempestade, é como conciliar a presença de Jesus no meio das tempestades. Porque qual é a ideia que nós temos? Cristo no meu barco, tudo vai bem. Não é isso? Nós até temos uma musiquinha assim, né? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Mas a grande verdade é que Cristo no barco não é a garantia de não passarmos por momentos de tempestade. Cristo no barco é a garantia dele estar conosco em meio às tempestades. É isso que estava acontecendo com os discípulos. Só que às vezes nós temos dificuldade de conciliar isso. Nós achamos que um dia nós nos entregamos a Cristo, pronto, pare de sofrer. Só que nós acabamos descobrindo que o sofrimento ainda continua. Só que é diferente. Existe alguém no nosso barco. Existe uma garantia. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro e dizer assim, nada me alcança, tudo vai bem. Não. Ser cristão não quer dizer que nós estamos numa estufa espiritual e nada nos atinge, não. Meus irmãos, o céu não é aqui. Às vezes as pessoas se rendem a Cristo e dizem, bem, agora acabou os problemas, pare de sofrer, eu era isso, aquilo, outro, agora eu sou isso. Não. Continuamos ainda sendo pecadores. Por causa do pecado nós sofremos. Por causa da natureza caída do homem lá no Éden nós sofremos. Precisamos de Cristo para amenizar a dor da nossa vida nesse mundo caído. Jesus sabia da tempestade. E ela ajudou os discípulos a entenderem que nós podemos confiar em Jesus nas tempestades da nossa vida. Essa é a diferença. É como se você estivesse numa floresta e de repente você ouvisse o rugido de um leão. E quando você olhasse para trás, quem é que está vindo correndo com a língua desse tamanho atrás de você? O leão. O que você faz? Você para e diz assim, toma leão, pode ir. Não. Você começa o quê? Correr. E você começa correndo dentro daquela floresta e daqui a pouco você olha assim um clarão, aí você diz, opa, alguma coisa tem ali, talvez eu vou ser salvo, talvez alguma coisa vá me proteger. E quando você está correndo, você olha assim e vê um profundo abismo e só do outro lado um pedaço de terra. E quando você olha para cima, você vê um cipó fininho, que ele é projetado por um galho fininho. E o leão está vindo atrás, que é a tempestade. O que você faz? Você para e começa a calcular, bem, o meu peso é esse, a minha velocidade é essa, bem, se eu pular lá, talvez o cipó quebre. Você não faz isso. O que você faz? Você se atira no cipó e confia que ele vai o quê? Te sustentar. Assim é com Jesus em meio às tempestades. Talvez o barulho seja alto, a presença seja bem constante do medo, mas nós só temos uma solução: se agarrar nesse cipó chamado Jesus e crer que Ele vai nos manter. Nós não temos outra solução. A tempestade, ela é pedagógica, ela faz com que nós ou nos aproximemos de Cristo, ou nos o quê? Afastemos dele. Talvez o grande drama dos discípulos não tenha sido a tempestade em si, mas o fato de Jesus estar o quê?
dormindo. Lembra, depois deles terem tentado administrar a tempestade da vida, tentado administrar a continuidade da vida deles, eles veem que já não conseguia mais, o que eles fazem? Eles se voltam para Jesus, veem que Jesus está dormindo, e qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? Versículo 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram. O que eles clamaram? Mestre, não te importas que o quê? Morramos. Às vezes nós temos essa sensação de que Deus está dormindo em meio às tempestades da nossa vida. Quantos nós já não fizemos uma oração mais ou menos assim? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, o Senhor não está ouvindo? As tempestades fazem isso. Faz com que nós pensemos que Deus dorme, que Deus não se importa. O salmista, no Salmo de número 121, ele afirma ao contrário. No versículo 4 do Salmo 121, ele diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Ele está sempre alerta. Em meio às tempestades da vida, não só surgem os conflitos, como também surgem as perguntas. Você já reparou isso? A gente não só entra em conflito dizendo, se Jesus está comigo, por que eu estou passando por isso? A gente só não entra em conflito dizendo, bem, como é que isso pode estar acontecendo comigo se eu estou obedecendo a Cristo? Em meio às tempestades da vida também surgem os grandes questionamentos, as grandes perguntas. E qual era a pergunta dos discípulos? Senhor, tu não te importas se nós, de repente, morramos aqui? A tempestade nos gera medo porque elas são maiores do que nós. Quando passamos por doenças, perigos de morte, alguns desajustes naturais, comoção social, tragédias humanas, explode no nosso peito esse mesmo grito de medo e dor. Senhor, não te importas que morramos? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta para Deus? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não se compadece de mim? Essas palavras dos discípulos expressam mais uma crítica do que o próprio pedido de ajuda. Aparentemente parece que os discípulos estão acordando Jesus dizendo, Senhor, nos ajude, mas muito pelo contrário. A ideia que está passando aqui é que eles estão fazendo aquela crítica que às vezes nós fazemos. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus ou reclamar com Deus sobre as nossas ansiedades do que descansar na providência de Deus. Não é assim? É muito mais fácil a gente criticar Deus, dizer, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu faria diferente. É muito mais fácil a gente querer ensinar a Deus em meio às tempestades do que nós descansarmos na providência dEle em meio às tempestades da nossa vida. Só que o interessante é que esse grito de socorro, que aparentemente parece ser também uma crítica, ele também demonstra uma certa fé e confiança em Deus. Porque eles poderiam ter se desesperado pelo todo e esquecer que Jesus estava ali naquele barco. Mas eles lembram, opa, ele está lá na popa, ele está dormindo, vamos lá, vamos acordar. Por mais que a gente faça uma pergunta que é uma crítica, dizendo, olha, será que o Senhor não se importa que estamos morrendo? Mas a nossa única esperança é quem? É Cristo. Quantas vezes
são nessas horas de tempestade da vida que nós nos voltamos a Deus em forte clamor. Por isso que as tempestades da vida não são uma casualidade em nossa vida. São ferramentas pedagógicas que Deus faz com que nós sejamos atraídos por Ele. É no momento de dor que às vezes Deus nos desperta, para que nós venhamos nos lembrar que Ele existe e está sempre no mesmo lugar. É no momento da lágrima que nós nos lembramos que existe um Deus que se compadece da nossa dor e está aberto para nos alcançar. As tempestades da vida, meus irmãos, não é um mal pelo mal. As tempestades da vida na vida cristã são ferramentas pedagógicas que Deus, por vezes, usa para nos despertar, para nos aproximarmos dele. Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam e a nossa força se esvai, precisamos de clamar ao Senhor, mesmo que seja de uma forma crítica, mesmo que nós venhamos olhar para Deus e dizer: Senhor, não te importa que morramos? Meus irmãos, quando as coisas fogem do nosso controle, elas ainda continuam sob o total controle de Jesus. Mesmo quando o baldinho não dá mais para tirar a água do barco, Deus ainda está no controle através de Jesus Cristo. Para Ele não há causas perdidas. Ele é o Deus do impossível. Mas o interessante é que, se existe uma pergunta da parte dos discípulos, em contrapartida, existe também uma pergunta da parte de Jesus. E olha a pergunta que ele faz no versículo 40. A pergunta dos discípulos no versículo 38 é: Senhor, tu não te importa que nós talvez venhamos morrer? Aí Jesus age, mas no versículo 40 ele faz uma outra pergunta. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Meus irmãos, aonde o medo prevalece, sabe o que acontece com a fé? Ela desaparece. Por isso que Jesus faz essa pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Quando o medo ele prevalece, ele faz com que a nossa fé, em algum momento, ela desapareça. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Isso é algo quase natural do ser humano. O que nós gostamos é de ter o controle em nossas mãos. Quando ele é tirado das nossas mãos, nós duvidamos que Deus possa fazer alguma coisa. Nós achamos que já não há mais solução. Esquecemos que, mesmo que aparentemente para nós Cristo esteja dormindo, Ele não está dormindo. Isaías capítulo 43, o profeta Isaías, ele diz algo interessante, no capítulo 43, os versículos 1 ao 3, diz assim, versículos 1 ao 3: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo,
não se queimará, as chamas não os deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Em meio às tempestades parece que nós estamos vendidos. A impressão que nós temos parece que Deus não está conosco, mas Ele está conosco. A promessa de Jesus foi a seguinte, que Ele voltaria ao Pai, mas Ele enviaria um que é o Consolador, e esse estaria conosco todos os dias da nossa vida. E sabe quais são todos os dias? Todos os dias. Até no dia da tempestade. Eles tinham esquecido que aquele, voltando lá em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, voltando, os discípulos, eles tinham em algum momento esquecido que aquele que estava com eles no barco era o Criador da natureza. As leis da natureza estavam submissas a Ele. A natureza ouve a sua voz e obedece. Marcos, ele insere esse registro da tempestade num contexto para enaltecer o poder de Deus sobre toda a criação. Jesus repreendeu o vento e o mar e eles se aquietaram. Nós não temos mais aqui uma imagem de um Jesus que está dormindo lá na polpa, do navio, alheio ao que está acontecendo, mas agora no versículo 39 nós temos a imagem de uma tempestade adormecida sob os pés de Jesus. Às vezes nós esquecemos disso, que aquele que nós servimos, nem a natureza pode contê-lo. Às vezes nós olhamos para a força da natureza, olhamos para o vento, e percebemos como o vento às vezes pode derrubar um prédio de tantas toneladas, e nós falamos assim, meu Deus, isso foi a natureza, mas o Senhor está acima da natureza, porque a natureza foi criada por Ele. Foi criada por Ele. Ele tem um poder, irmãos, para repreender também os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Ele é o Criador de todas as coisas. E todas as coisas se submetem a Ele pela sua própria voz. Gênesis diz, com a mesma voz ou com a própria voz, Deus disse, haja luz. Aqui em Marcos, Jesus se levanta e diz para a tempestade, acalme-se, ou aquiete-se. Esse é o Senhor que tem o poder de não só controlar a natureza criada, mas Ele tem o poder também de combater as nossas maiores tempestades da vida. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é simplesmente aquela que se levanta, os ventos, os maremotos, mas por vezes a maior tempestade da nossa vida se chama incredulidade. A indisposição de confiar que Deus é capaz de mudar toda e qualquer situação. Esse era o grande problema dos discípulos. Por isso Jesus faz essa pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? O nosso maior problema, meu irmão e minha irmã, não está ao nosso redor, mas o nosso maior problema está dentro de nós. Esquecemos que o Senhor é o nosso defensor, o nosso escudo, a nossa bandeira. Não precisamos de temer. Não precisamos. O que é que nós podemos aplicar desse texto sobre a nossa vida nessa noite? O que é que nós podemos sair desse lugar nessa noite dizendo:
de fato, esse é o Jesus que eu sirvo. Aquele que não acalma só a tempestade, mas aquele que contém as tempestades da minha vida. Primeira aplicação. As tempestades são ensinos de Deus para a nossa vida. Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de calmaria. Lembra de Tiago, capítulo 1? Quando ele diz que nós devemos nos alegrar quando passamos por qualquer tipo de provação. Porque as provações servem para o quê? Para nos amadurecer. Amadurecer. Jesus é o grande mestre que nos ensina tanto pelas Escrituras, mas também ele nos ensina através das circunstâncias. Os discípulos tinham passado o dia todo ouvindo sobre o reino de Deus, e agora Jesus estava ensinando o reino de Deus através das circunstâncias da vida. Você já parou para pensar nisso? Que talvez isso que você esteja passando, ou já passou, ou está entrando numa tempestade, isso seja uma forma pedagógica de Deus para lhe ensinar alguma coisa sobre o reino de Deus. Deus não é um Deus sadomasoquista que tem o prazer na dor e no sofrimento. Mas Deus nos ensina através das Escrituras, mas também nos ensina através das circunstâncias que as Escrituras apontam. Segunda aplicação que nós podemos fazer do texto sobre as nossas vidas. Ele é o Criador, sustentador e o interventor da natureza ou na natureza. O vento ouve a sua voz, o mar se acalma quando ele fala. Todo o universo se curva diante da sua autoridade, e ele é o verdadeiro Deus. É ele quem livra o seu povo e acalma as nossas tempestades. É ele quem acalma os terremotos da nossa vida e da nossa alma. Talvez o versículo 41 seja o motivo também de nós nos assombrarmos com esse Deus. Quando diz assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso causou sobre o coração dos discípulos um pavor, um assombro, um temor tremendo. Eu diria que esses mesmos sentimentos também eles podem estar dentro de nós, mas exercendo uma função contrária. Se esse Deus, ele é capaz de acalmar toda a criação, certamente também ele é capaz de acalmar as tempestades da nossa vida. Isso nos assombra, isso nos assusta, mas ao mesmo tempo isso nos traz segurança profunda. A minha pergunta a todos nessa noite é: a quem você tem temido? As circunstâncias da sua vida que geram tempestade, ou ao Senhor das circunstâncias que pode acalmar as tempestades?